Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Lua. Boa noite, Carla. Vocês podem, se lembrar de alguém que precisa de ouvir. Esse é um tema muito importante sobre o sucesso. Vamos estar falando sobre o sucesso tem a cara da mãe. Alguém já ouviu esse tema? O sucesso tem a cara da mãe. Por que será, hein, gente? Por que será que o nosso sucesso tem a cara da nossa mãe? Boa noite, Lucivana. Boa noite. Convidem alguém que precisa de ouvir esse tema. Ele é bem, às vezes, para algumas pessoas polêmicos, para outras não. Por que o sucesso tem a cara da mãe? A gente vai ver nessa live hoje o que o Bert Helling vai falar. Boa noite, Iris. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Por que será, gente, que o sucesso tem a cara da mãe? Que ideia foi essa, né? Que o Bert Helling pregou por muitos anos essa ideia. Ele dizia que o sucesso tem a cara da mãe. E aí, quem foi ele, né? O Bert Helling. Primeiro ele era padre, depois ele deixou a batina e ele estudou filosofia, estudou pedagogia, psicanálise. Então ele era um terapeuta. Depois que ele deixou a batina, ele se tornou um terapeuta e ele atendia muitas famílias. E o Bert Helling é ele que é o autor das constelações familiares. Alguém já ouviu falar nas constelações familiares? As constelações familiares é um tipo de terapia, gente, que é muito interessante. Quem tiver a oportunidade de fazer alguma sessão, essas terapias Já ouviu, Lua? Pois é muito importante quando se tem questões familiares a ser resolvidas e que a pessoa não sabe, a família não sabe como resolver, eles procuram, né? Essas pessoas que fazem as constelações familiares. Boa noite, Brenda. Boa noite, Leninha. Sejam todas bem-vindas. Então, e o Bert Helling, ele atendia muitas famílias e ele começou a estudar por que as famílias tinham tantos conflitos. E o que o Bert Helling fala? Que a família, o sucesso tem a cara da sua mãe. Então, ele vai dizer assim, gente, para começar, a gente precisa de se perguntar, o que é sucesso para mim? Porque o sucesso, ele é subjetivo. É assim, o que para uma pessoa é sucesso, para outra pode não ser. Então, ele vai muito da forma que a pessoa enxerga a vida e da forma que a pessoa entende o que é sucesso. Para algumas pessoas, sucesso é ter muito dinheiro. Para outras pessoas, sucesso é ser famoso. Para outras pessoas, sucesso é estar bem na vida. Né? E cada pessoa dá para si um significado do sucesso. Mas seja lá qual é o significado que você acha, o que é sucesso para você, a gente vai estar falando sobre a visão das constelações familiares do Bert Helling, que foi o autor, né, das constelações familiares. E ele vai dizer assim, que o primeiro sucesso de uma pessoa, ele diz que é quando ela sai do útero. Então ele fala que o primeiro sucesso de uma pessoa é quando rompe o útero. Quando o bebê sai do útero, ele estava ali naquele lugar quentinho, aquele lugar confortável. Então ele vem para o mundo e ele consegue resistir, né, às temperaturas, a tudo que está aqui do lado de fora. Então, é o primeiro sucesso de uma pessoa, segundo o Bert Helling,
é quando a pessoa sai do útero. O segundo sucesso, na visão de Bert Hellinger, é que quando o bebê nasce, a outra coisa que ele faz, ele precisa do leite materno para que ele sobreviva, né? Então, o que ele fala? O segundo sucesso do ser humano é aquele processo do bebê amamentar. Ali ele está tirando a força da sua mãe e introduzindo no seu corpo. Então, por que o Bert Hellinger diz que o sucesso é a cara da mãe? Porque ele fala assim, que é da mãe, todo ser humano precisa de um útero para nascer. O processo dos meses que vai ficando ali. Então, a mãe, ela é fundamental na nossa vida. Ele fala assim, os nossos pais, eles são peças fundamentais, são as nossas raízes. Porém, a mãe é a peça mais importante na vida de uma pessoa, porque é dela, né, a força quando o bebê fica ali aqueles 9 meses, ele sai do útero da mãe. Então, o que o Hellinger vai dizer, gente? Ele vai falar assim, ó, ele diz que o sucesso de qualquer pessoa está ligado na aceitação da sua mãe, dos seus pais, mas em primeira mão da sua mãe. Ele diz assim que independente de quem seja essa mulher, eu só posso ter sucesso na visão dele, do Bert Hellinger, que estudou as constelações familiares, se eu aceito essa mãe dentro de mim, se eu tomo essa força dessa mulher. Porque ele diz assim, gente, que quem não aceita a mãe, não aceita a vida. Olha que interessante. Por quê? Porque é do útero que a gente sai. Então ele diz que para mim aceitar a vida, eu tenho que aceitar de onde eu vim. Então eu preciso de aceitar as minhas raízes. Então ele fala assim, quando alguém tem problema com as suas raízes, ela não consegue se firmar na vida. Então ele diz que para que nós possamos ter sucesso, nós precisamos de aceitar essa mãe. E o incrível de tudo é que às vezes a gente acha que não tem nenhum problema com a nossa mãe. Mas muitos dos nossos problemas, muitas das nossas dificuldades, ela está no nosso inconsciente. Às vezes não temos consciência daquilo que sentimos. Por que guardamos aquilo? Porque esses sentimentos, às vezes, ele é inconsciente. Mas tem muita gente que tem consciência. A pessoa fala assim, eu tenho problema com a minha mãe. Eu tenho problema com o meu pai. Então, gente, é preciso olhar para essas questões, resolver essas questões, para que você, para que eu, para que nós possamos nos despontar na vida, digamos assim, através desse aceitar essa mãe, é com ela que eu pego a força e vou para a vida. Então, Bert Hellinger diz assim, que quem não aceita a mãe, não aceita a vida. E isso é muito interessante. E aí ele diz assim, que a vida de qualquer um de nós, ela é regida por sistema. Por exemplo, sistema religioso, sistema político, sistema educacional. E na visão de Bert Hellinger, o sistema familiar é o mais importante que existe. Porque é desse sistema familiar que nós saímos. Nós precisamos de ter acesso e de ter entendimento que nós temos e pertencemos a um sistema, que é o sistema familiar. E o Hellinger diz assim, que toda família ela é regida por 3 leis. A lei do amor, na visão dele. E ele diz assim, que a vida e o sistema, ele tem 3 leis que regem. Então, o sistema familiar é regido pelas 3 leis, que se essas 3 leis
estiver em desequilíbrio, ele diz que nós ficamos em desequilíbrio e aí por isso que nós não acertamos na vida. Aí ele fala assim, sempre que nós estivermos parado na vida, nós estamos com problema de raiz. Então é bom olhar para isso, olhar para essa raiz e perguntar, a minha vida está parada em que sentido? Por que eu estou me sentindo assim? E começar a observar em qual ponto que você está parado e em qual ponto que você precisa de trabalhar. Então, o que ele vai falar das 3 leis do sistema familiar? A primeira lei para ele, para Bert Helling, é a lei da hierarquia. Ele pensava e ele ensinava aos seus discípulos assim, no sistema familiar, quem vem primeiro precisa de ser respeitado, precisa de ser prioridade. Aí ele diz assim, que quando eu ou você, eu me coloco acima da minha mãe, quando eu me coloco acima do meu pai, eu estou saindo da posição e aí eu fico sem força para mim ir para a vida. Aí ele fala assim, o sistema hierárquico, ele tem que ser cumprido para que nós possamos ter força, para que nós possamos nos destacar, para que nós possamos caminhar e para que nós possamos desenvolver na vida. Então, é um exemplo assim, por exemplo, eu posso ser a pessoa mais famosa, eu posso ter 10 diplomas, 10 doutorados, mestrado, mas eu preciso de reconhecer que a minha mãe está acima de mim. Eu preciso de reconhecer aqui dentro e aqui dentro. Os meus pais estão acima de mim. Eles podem ser analfabetos, eles podem ser ignorantes, eles podem ser o que for. Eles estão acima de mim. E eu preciso de compreender e eu preciso de aceitar isso, para que eu possa ter força e ir para a vida. Então, a primeira lei do sistema familiar é a lei da hierarquia. Sempre quem veio primeiro é prioridade. Por exemplo, a minha avó é prioridade para minha mãe. A minha mãe é prioridade para mim. Eu tenho que ser prioridade para os meus filhos e assim sucessivamente. Então eu preciso de aceitar e eu preciso de compreender isso. A segunda lei, gente, segundo ele, Bert Helling, ele diz que é a lei do pertencimento. Toda família tem que seguir essa lei, hierarquia, que é a primeira, e a segunda, a lei do pertencimento. O que é a lei do pertencimento? Todos nós pertencemos a uma família e não podemos ser excluídos dessa família. E ele diz assim, que quando nós excluímos alguém da nossa família, pode ser consciente ou inconsciente, nós precisamos de olhar para isso e de trabalhar isso. Porque o Helling diz assim, quando eu excluo alguém da minha família, lá na frente a vida vai colocar, oi Mary, boa noite, seja muito bem-vinda. Lá na frente a vida vai colocar alguém do mesmo jeito no meu caminho. E ele fala assim, quando eu, por exemplo, eu excluo um tio meu que eu acho que ele é beberrão, um irmão meu que eu acho que é analfabeto, alguém que eu acho que não está cabendo aqui comigo. Então, Helling diz, quando eu faço isso, eu estou saindo da minha posição e eu estou em desequilíbrio com a lei do amor. Aí ele diz que quando eu faço isso, quando nós fazemos isso, nós estamos trazendo para nós, como se fosse uma espécie de maldição. Nós trazemos para nós algo que a gente não quer, algo ruim. Mas não é por isso nem por aquilo, é porque eu saio e eu me desequilibro. Quando eu saio do meu lugar, eu me desequilibro, então eu fico em total desequilíbrio e eu vou para onde o vento me levar.
Então, segundo ele, o Bert Helling, a lei do pertencimento, ela precisa de estar incluída na família. Nós não podemos excluir ninguém da nossa família. Seja ele beberrão, seja ele analfabeto, seja ele ignorante, seja ela quem for. Mas quando eu faço isso, lá na frente, segundo Bert Helling, a vida traz de novo, alguém coloca no meu caminho para que eu possa refazer esse meu caminhar. Então, ele diz que a terceira lei é a lei do equilíbrio. Então, toda a família, todo o sistema familiar. Então, alguém está falando aqui agora e eu vou responder. Se vocês tiverem algumas perguntas, gente, pode ir me fazendo aqui. Depois, eu vou dar um tempinho aqui para mim estar respondendo. Pode ir perguntando, daqui a pouco eu vou responder. Se eu não souber, eu vou estudar e vou responder para vocês. Então, a terceira lei é a lei do equilíbrio. Para o Bert Helling, a lei do equilíbrio é a lei do dar e do receber. Eu preciso de estar em equilíbrio, tanto para me dar quanto para me receber. Eu não posso ser aquela pessoa que só dou, porque senão eu fico em desequilíbrio com essa lei. Eu tenho que dar, mas eu também tenho que receber. É a reciprocidade. Ele diz que em toda família, no sistema familiar, tem que ter a lei do equilíbrio. Então, por que isso? Porque todas as vezes que eu estou em desequilíbrio com essas três leis, que é a lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio, eu não fico firme diante da vida. Eu não posso tomar a força da vida. Porque se eu estou excluindo alguém da minha família, lá na frente a vida vai me colocar outra pessoa muito parecido. Inclusive a Cássia Machado, ela é uma grande psicóloga. Depois, se vocês quiserem acompanhar ela nas redes sociais, façam isso. Ela é muito boa na constelação familiar. Ela foi também uma das professoras que me deu algumas aulas. E ela fala muito, gente, sobre a raiz. Ela fala assim, quando nós estamos em desequilíbrio na vida, por alguma coisa, nós estamos com problema na raiz. Então, ela diz, quando um paciente entra no meu consultório, que ele começa já a falar mal dos seus pais, eu penso e já vejo, aí tem um problema de raiz. Por quê? Porque a Cássia vai dizer assim, tudo que a gente exclui nos nossos pais, a vida vai trazer de volta. Aí ela fala assim, por exemplo, eu não gosto do jeito que a minha mãe se veste. É só um exemplo. Eu não gosto do jeito que a minha mãe fala. Aí ela fala, quando eu excluo isso aqui e aqui, lá na frente a vida vai me dar uma filha, um filho, alguém que vai se comportar exatamente como essa minha mãe. Porque ela diz que a vida não perdoa a gente. A vida, ela é do jeito que ela é. E ela coloca as pessoas no nosso sistema familiar para que elas possam ser inclusas, para que elas possam ser aceitas, para que elas possam ser respeitadas e para que elas possam ser prioridade. Então, olha só o que a Cássia fala. Ela vai perguntar primeiro, qual é a sua identidade? Você sabe aí? Se alguém te perguntar hoje, qual é a sua identidade? Você sabe? Então, a minha identidade é 50% eu tenho da minha mãe e 50% eu tenho do meu pai. É fato. Não tem como eu não querer pertencer a isso, porque eu faço parte desse sistema. Então, eu preciso estar conectada com a minha mãe, com o meu pai, com essa força deles, para que eu possa ter força para a vida. Então, a Cássia sempre vai dizer, quando eu estou parada na vida, quando eu estou com problemas que eu não estou vendo saída, eu estou com problema de raiz.
Então, o que é preciso fazer? Eu preciso, gente, de me conectar com essa raiz. Deixa só eu dar um exemplo para vocês aqui. Quando a gente fala de exclusão, por que eu não posso excluir? E por isso que a vida vai me trazer de volta outra pessoa para me fazer lembrar e me fazer eu me render e tipo assim, largar as minhas birras e cuidar dessa pessoa. Porque muitas das vezes, a maioria das vezes, nós nos comportamos como crianças birrentas diante da vida. E a vida não quer saber disso. A vida diz: Maria de Lourdes, eu te coloquei isso aqui, você precisa de dar conta disso. Entenderam? E às vezes, se eu me comporto como criança birrenta, eu preciso de olhar para essa criança birrenta dentro de mim, eu preciso de tratar essa criança birrenta para que eu possa ir para a vida como uma pessoa adulta. Uma pessoa que está aqui para fazer aquilo que a vida manda e ponto. Mas a maioria de nós ficamos birrentos, a gente não quer saber, a gente não tem paciência e aí a vida acha formas de nos trazer de volta. Deixa eu só contar o que aconteceu comigo esses dias para trás. Eu fui para o aniversário do meu netinho de 2 anos e ele, gente, é a cara do meu esposo. Ele é o segundo Luiz. E em todos os... Agora a gente está percebendo que até o comportamento, as birras... E aí a gente indo, meu filho falou assim: mãe... Aí o Dimitri deu uma birra. Aí eu falei: nossa, mas tá parecendo um vovô. A carinha que ele fez. Aí o meu filho falou assim: mãe, a senhora sabe que eu fiquei pensando em uma coisa? Eu falei: o que, meu filho? Ele falou: eu acho que eu não tive muita paciência com meu pai. Olha o que meu filho falou, gente. E eu acho que Deus me deu o Dimitri agora, que é o meu pai em pessoa, até as birras. Aí eu peguei e falei assim: e agora, meu filho, você não tem como excluir ele, né? Agora você vai ter que desenvolver a paciência, a sabedoria para você criar o Dimitri da melhor forma possível. Aí ele olhou para mim e falou assim: mãe, a senhora acredita que esses dias eu estava conversando com a Karen e a gente estava pensando nisso. Eu falei: eu acho que eu não tive paciência com meu pai. E agora Deus me deu o Dimitri, que é ele escrito até no comportamento, nas atitudes, parece que vai ser a mesma coisa. Então, gente, quando eu faço isso, quando eu excluo, e olha que o meu filho se dava muito bem com o meu esposo. Quando o meu esposo faleceu, o meu filho se entrou em choque. Porque o pai dele era tudo para ele, mas ele não tinha essa consciência. Ele veio ter agora esses dias, ele falou para mim, ele falou: mãe, eu acho que eu não tive a paciência necessária que eu precisava de ter com meu pai, e por isso agora a vida me deu o Dimitri. E eu falei: e agora, meu filho, você vai precisar de desenvolver a paciência, a sabedoria, para que você crie ele da melhor forma possível. Então, por que o Hering diz que nós precisamos de estar dentro dessas 3 leis, que é a lei do sistema familiar, que é a lei do amor, que é a lei da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio. Porque quando eu não estou força para a vida, eu não tenho força para me desenvolver diante da vida. Aí a Cássia, gente, que é uma grande psicóloga, ela fala assim, que tem pessoas que, por exemplo, começa uma coisa, não consegue terminar, começa um curso, não consegue terminar, começa um trabalho, não consegue ir para frente. A pessoa começa um relacionamento, ela não vai. Então, assim, parece que em várias áreas da vida dela, ela não vai, ela não rompe. Aí a Cássia diz: gente, quando é assim, olha para suas raízes. Quando eu não vou para a vida, quando eu não pego a força desses meus pais, eu não tenho força para mim para a vida. Então, por isso que muitas pessoas têm tantos estudos, tem curso, tem isso, mas a pessoa não rompe.
Então, segundo o Bert Hellinger, essa pessoa está com problema de raiz. E muitas vezes é um problema inconsciente. Aí, o que a gente precisa de fazer? Quando a gente achar que está parada na vida, achar que está com algum problema de raiz e que eu não consigo resolver, de uma forma inteligente eu buscar alguém para me ajudar. E as terapias, elas são ótimas. A constelação familiar é excelente, porque lá eles sabem qual é o problema, o que você tem que fazer para você tratar isso. Então, gente, a Cássia, que é essa psicóloga que eu falei, que ela é muito boa, ela é uma bam. Esses dias, quando a gente estava fazendo o curso, ela me deu pra gente um exemplo. Ela falou assim, que quando a gente não inclui alguém dentro de nós, não precisa eu falar, a pessoa sente. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu não falo nada com minha mãe ou com meu pai. Mas você sente. E se você sente isso, esse desprezo, essa exclusão, o seu pai ou a sua mãe também sente. E da mesma forma os filhos. E aí a Cássia conta uma história que ela foi atender um paciente em Londres e era um grande empresário. Aí ela disse que ele chegou lá falando assim, alguém me indicou a senhora porque disse que a senhora vai resolver o meu problema. Aí ela falou assim, tá, e qual é o seu grande problema? E aí ele falou, eu tenho uma filha adotiva de 12 anos, porque eu e a minha esposa não conseguimos ter filhos, já fizemos todos os tratamentos e a gente não conseguiu ter filhos. Então nós adotamos uma menina, hoje ela está com 12 anos, mas eu vou contar uma coisa para a senhora, se arrependimento matasse, eu estava morto. Essa menina tem me dado tanto problema, essa menina tem sido a vergonha da minha família. Aí ele falou para Cássia, eu sou um grande empresário aqui em Londres e ela estuda no melhor colégio, ela se relaciona com as melhores pessoas e essa menina ultimamente tem me dado muita vergonha. Se eu pudesse, eu devolvia ela. Aí a Cássia disse que olhou para ele e falou, o senhor conhece os pais biológicos dessa... Aí falou o nome da menina. Ele falou, conheço. Aí a Cássia disse que perguntou para ele, como é os pais dessa criança? Aí ele falou, ela é uma puta, com essas palavras, uma prostituta. Ele é um ladrão qualquer, é uma pessoa qualquer aí. Aí a Cássia disse que na hora que ele falou aquilo, ela falou pra ele, tá aí o problema. Ele falou, como assim? Aí ele falou, a forma como vocês excluem os pais biológicos dessa menina, essa menina agora tá sentindo isso e ela tá, pra ela representar e pra ela defender essa mãe, a biológica, ela também está desenvolvendo ser prostituta. Aí disse que ele olhou para ela e falou assim, como assim? Aí ela falou, é preciso que você e a sua esposa aceite os pais biológicos dessa sua filha adotiva, mas aceite aqui e aceite aqui. E se vocês aceitarem de coração, vocês vão ver como essa menina vai mudar. Aí ele falou, a senhora deve estar brincando comigo. Ela falou, não estou brincando. Aí ela falou para ele, vou fazer um exercício com o senhor. O senhor aceita? Aceito. Eu vim aqui para resolver um problema. Aí ela falou, gente, para resumir, eu não posso contar toda a história, ela falando. Daí eu falei para ele, feche os olhos do senhor. E agora eu vou pedir para o senhor, ela falando, a Cássia falando, fazendo a sessão com um empresário muito rico de Londres. O senhor vai colocar os pais dessa menina na frente do senhor. O senhor consegue? Ele falou, consigo. O senhor vai colocar os pais dessa menina na frente do senhor. E o senhor vai olhar no olho dessa mãe. O senhor não vai chamar de prostituta, nem de puta. O senhor vai chamar pelo nome. O senhor sabe o nome dela? Sei. O senhor vai olhar no rosto dela e o senhor vai dizer para ela assim, só porque você perdeu
eu ganhei. O Senhor vai dizer de coração para ela. Aí o Senhor vai repetir, olhando no olho dela. Foi preciso que você, digamos, Maria, perdesse fulana para que eu ganhasse. Gratidão por isso. Eu te aceito dentro de mim. Gratidão por você ter me dado o maior presente da minha vida. Fulana, e falou o nome da menina. E aí a Cássia disse que fez esse exercício com ele e falou assim, o senhor vai, daqui a 15 dias o senhor volta. A Cássia disse, gente, que com 12 dias esse empresário voltou com a esposa agora. E falou para ela, nós viemos aqui para a gente saber da senhora o que aconteceu, que mágica foi aquela que a senhora fez, porque essa semana a minha filha começou a me abraçar, começou a me chamar de amor, começou a beijar a minha esposa. Nós fomos chamados na escola e os professores começaram então a elogiar ela. A diretora disse que ela mudou de comportamento e nós estamos assim encantados. O que aconteceu? A Cássia disse que falou para eles, o que aconteceu, seu fulano, foi que a lei da vida, o sistema familiar, quando o senhor aceitou esses pais biológicos, independente se ela era prostituta, se ele era ladrão, o que ele era, se ele era só um peão e o senhor é um grande empresário, independente disso, porque a vida não quer saber disso, a vida quer saber que os pais da menina é maior do que vocês. Foi deles que vieram ela. E vocês precisam de aceitar esses pais e agradecer a esses pais. Porque foi por causa deles que vocês hoje têm essa filha que vocês não puderam ter. E aí, gente, a Cássia conta que aí teve um processo muito longo, né, com a família. E ela fala, gente, eles precisavam, os pais adotivos, precisavam de dar lugar aos pais biológicos dessa menina para que o milagre acontecesse. E quando eles fizeram isso, o próprio sistema, porque nós estamos, gente, ligado ao todo e o todo está ligado em nós. Eu não estou sozinha no mundo, você não está sozinha no mundo. Nós pertencemos a um sistema. Então, por isso que o milagre aconteceu. Então, quando o Bert Helling diz que para mim ter sucesso na minha vida, eu preciso de aceitar as minhas raízes, eu preciso de tomar essa força dessa mulher, desse homem, desse pai, dessa mãe que me deram a vida, isso faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. E ela conta uma história também, a Cássia, depois vocês vão seguir ela, vocês vão ver o tanto que é interessante. Ela conta assim, gente, eu já era muito famosa, eu já tinha muitos clientes, muito paciente, eu atendia em Londres, nos Estados Unidos, mas as minhas filhas, elas chegavam perto de mim, elas não me davam bênção. Aí ela falou, sabe por quê, gente? Eu não fazia isso com a minha mãe. Eu não dava bênção para minha mãe. E aí, quando ela disse que foi para os Estados Unidos, que ela foi fazer os processos com o Bert Helling, ela disse que todos os dias ele fazia exercício com eles, os alunos. E a Cássia era um aluno dele. E ela disse que dentro desses exercícios, ela aprendeu que ela tinha que fazer isso com a mãe para que a filha visse e fizesse. Ela não precisava dela mandar. Aí ela falou, gente, foi incrível. Quando eu cheguei dessa jornada lá, né, com esse Bert Helling, com todos esses exercícios, com todo esse povo famoso, ela disse que começou a chegar na casa da mãe, começou a dar bênção para a mãe. E aí ela disse que quando ela começou a fazer esse processo, imediatamente quando as filhas dela chegavam em casa, as filhas estavam repetindo o mesmo comportamento da mãe. Benção, mãe. Aí ela falou, gente, foi incrível. Depois que eu comecei a fazer isso com a minha mãe, as minhas duas filhas, ela tem duas filhas, começou a fazer isso. Então, gente, a vida, ela é recíproca. Ela me dá o que eu dou.
Então, aí ela fala assim, quando eu comecei a mudar o meu comportamento com a minha mãe, as minhas filhas mudaram. Então, diante da vida, gente, nós precisamos de reconhecer que quem veio primeiro de que nós é maior que nós. Eu posso ter várias faculdades, vários diplomas, mas eu tenho que reconhecer, baixar a minha cabeça para os meus pais. Eu tenho que baixar a minha cabeça para os meus avós. Eu tenho que reverenciar os meus irmãos mais velhos. Eu tenho que entender isso, que precisa, a hierarquia precisa de ser exercida na família. Então, Bert Hellinger diz, as 3 leis do amor que regem a família: hierarquia, equilíbrio e pertencimento. Todo ser precisa de pertencer. Ele precisa de saber que ele pertence a uma família. E quando eu excluo essa família, quando eu excluo isso, essa pessoa, eu estou saindo da minha posição e eu fico em desequilíbrio com a vida. Por exemplo, eu sou a irmã mais nova, eu não posso sobressair ao meu irmão mais velho. Eu posso ser quem for, mas eu devo respeito, eu preciso de compreender que ele veio primeiro. E eu preciso de aceitar isso. Independente se ele é melhor profissionalmente, se ele não é, eu preciso de reconhecer isso. Porque quando eu saio do meu lugar de filho, do último filho, e venho para o lugar do primeiro filho, eu entro em desequilíbrio com a lei do amor, a lei do sistema que rege a família. Então, o que o Bert Hellinger diz? Para mim, por isso que ele fala, o sucesso tem a cara da mãe. Eu preciso de aceitar a minha mãe do jeitinho que ela é. Ah, mas a minha mãe é ignorante, a minha mãe é bruta, a minha mãe é isso, Segundo Bert Hellinger, não importa. Aqui dentro e aqui dentro, eu tenho que aceitar essa mãe. Eu tenho que aceitar esses pais. E se você não consegue, você precisa de buscar ajuda. Porque para você se dar bem na vida, para você se desenvolver na vida, você precisa de estar em equilíbrio com essa lei, essas 3 leis. E eu preciso de pegar a força dessa minha mãe para me ir para a vida, independente. Então, eu quero pedir para vocês que estão aqui comigo nessa noite, começar a pensar, fazer um processo de reflexão. Porque às vezes, gente, não é porque a gente quer. Às vezes a gente exclui inconscientemente. Ah, não, mas eu não tenho noção. Eu não excluo alguém. Mas lá no fundo, eu excluo aquele tio que eu acho que ele é alcoólatra. Aquele irmão que eu acho que ele não tem muito para me devolver, sabe? Aquela pessoa que eu acho que é bem inferior a mim. Sabe? Aquela mãe que é analfabeta, que não sabe nem falar em público, que não sabe se comportar diante das pessoas, que não sabe se vestir. Às vezes isso é inconsciente, mas isso está dentro de mim, isso me atrapalha. Segundo a Cássia Machado, segundo Bert Hellinger, isso atrapalha você a sobressair, a sair para a vida. É como se eu estivesse emaranhada. É como se eu estivesse embaraçada em alguma coisa da vida. E eu preciso de sair desse embaraçar. Eu preciso de tirar essas algemas de mim. E isso está aqui dentro da minha cabeça. Quantas vezes nós não aceitamos os nossos pais pelo que eles foram? E isso nos atrapalha muito diante da vida. Eu preciso de aceitar esses pais, independente do que eles foram. Eles me deram a vida. Foi deles que eu vim. Eu preciso de compreender, de aceitar que eles vieram primeiro do que eu. Eles são maiores do que eu.
Eu posso estar numa posição melhor hoje, eu posso ter estudado, eu posso ter vários diplomas, eu posso ter carro, casa, eu posso ter dinheiro na conta, eu posso me vestir bem, mas eu tenho que reconhecer que foi da minha mãe, que foi daquele útero que eu saí. Entenderam, gente? Então é por isso que o sucesso tem a cara da mãe, segundo Bert Hellinger. Se eu não aceito a minha mãe, eu não aceito a vida. E se eu não aceito a vida, ela fica muito ruim para mim. Ela fica difícil para mim. Eu não consigo romper, eu não tenho força para me romper nessa vida. Então o que é preciso? É preciso eu incluir isso. Então, gente, eu quero pedir nessa noite, comece a fazer uma reflexão. Daqui a pouco eu quero fazer um exercício bem rapidinho com vocês. E vocês já vão pensando, quem é? Será que eu excluí alguém na minha família? Será que tem algum tio que eu excluí, algum irmão? Será que eu excluí a minha mãe ou meu pai, mesmo inconsciente? Começa agora a olhar para dentro de você e fazer essa reflexão. Será que eu excluí aquele irmão? Será que eu excluí aquela irmã? Será? Porque ele era muito chato, porque tinha muito problema, porque eu não dava conta dele ou dela. Começa agora a refletir, a olhar para dentro de você. E nós vamos fazer um exercício bem rapidinho agora. Vocês querem? Vai ajudar vocês. Eu quero sempre estar fazendo os exercícios. Não dá tempo a gente fazer vários exercícios, nem todo como tem que ser feito, porque a gente precisa de muito tempo. Mas pelo menos assim, dá uma pincelada para que vocês aí na casa de vocês mesmo comecem a desenvolver, a pensar. Por exemplo, Carol quer, né? Nós vamos fazer, vocês vão começar a refletir agora. Começa a pensar aí dentro de vocês. Será que eu excluí alguém, meu Deus, na minha família? Será que tem alguém que eu excluí inconsciente ou conscientemente? E aí, gente, eu vou pedir para vocês fazer o seguinte, agora nós vamos fazer um pequeno exercício rapidinho. Aí onde vocês estão, vocês fazerem a respiração, fazer umas 3 respirações, do tipo assim, fecha os olhos, inspira, segura o ar e respira, assim ó. Faz umas 3 vezes essa respiração. E no fazer essa respiração, inspira, segura o ar e solta o ar. Você começa a olhar para dentro de você agora e começa a pensar, meu Deus, será que eu excluí alguém da minha família, mesmo sem querer? Porque eu estava num momento difícil da minha vida, porque eu não estava dando conta. E aí, gente, se vocês lembrar dessa pessoa, se vocês lembrar desse alguém, vocês agora vai memorizar essa pessoa. Se vocês não lembrar, não tem problema. Se você lembrar dessa pessoa, você vai inspirar e respirar e vai pensar nessa pessoa e vai dizer: eu incluo agora em meu coração fulano de tal que eu excluí sem ter um pingo de entendimento. Eu incluo agora em meu coração essa pessoa e você fala o nome da pessoa. Por exemplo, eu incluo agora em meu coração Maria, digamos. Inspira, respira e você fala novamente. Se você agora não sabe, se você não tem consciência, se lembra dessa pessoa, se você não lembra, você vai inspirar e respirar e vai pensar: eu incluo agora em meu coração alguma pessoa da minha família que eu excluí inconscientemente.
Inspira e respira. E você pensa, se eu excluir alguém, eu quero agora incluir essa pessoa e trazer de volta para mim. Inspira e respira. E você fala para você, diante da vida, que você quer agora incluir essa pessoa que você excluiu inconscientemente. E aí, se você conseguiu fazer esse exercício, ótimo. Se você não conseguiu, depois na sua casa aí mesmo, você vai pensar nisso. Às vezes você está num local que você não pode fazer esse exercício. Mas se você tiver, ótimo. Se você quiser fazer depois, você vai para um lugar onde você possa inspirar e respirar, refletir, olhar para dentro de você. E você vai pensar: quem foi, meu Deus, que eu excluí na minha vida inconscientemente? Se você lembrar dessa pessoa, você fala o nome dela e você fecha os olhos e pensa nessa pessoa e você diz: eu incluo agora em meu coração fulano de tal. E se você não lembrar, gente, não tem problema, você faz esse exercício mesmo, do mesmo jeito, você dizendo: eu incluo agora em meu coração, meu Deus, qualquer pessoa da minha família que eu excluí inconscientemente, eu trago de volta para mim. E se essa pessoa for os seus pais, você precisa de fazer um trabalho mais profundo, tá? Porque muitas vezes é inconsciente que a gente faz isso, tá, gente? Nas terapias é lindo porque não cabe julgar. Ninguém é culpado. Ninguém julga ninguém. O processo de terapia é lindo porque não tem culpado. A gente vai buscando onde está a raiz do problema e a gente vai atuar ali naquela raiz do problema para resolver aquela questão, sem julgamento. Eu não julgo meu pai, eu não julgo a minha mãe, eu não julgo meu irmão. Não, eu não me julgo. Eu só preciso de ter consciência de que eu preciso entrar nisso aí e eu preciso de resgatar isso aí. Principalmente se for isso seus pais, você precisa de fazer um trabalho mais profundo. E se você olhar para dentro de você, se você olhar para a sua vida e em alguma coisa da sua vida você se sente travado ou travada, começa a refletir, começa a olhar para dentro de você, conversa com alguém que pode te ajudar. Porque pode ser alguma trava que está te travando, alguma coisa do seu passado, alguma coisa do seu inconsciente que está te prendendo. Porque é preciso que a minha raiz, eu, Maria de Lourdes, esteja arraigada nessa raiz que é meu pai e a minha mãe, a minha família, para que eu possa, gente, ter frutos. Toda árvore que dá fruto bom, ela tem que ter uma raiz boa, ela tem que ter uma raiz saudável. Então, se eu tenho problema com a minha raiz, eu tenho problema comigo. Então, eu preciso de resolver esse problema de raiz, tá bom? Se vocês quiserem, sigam a Cássia Machado, ela é excelente, uma psicóloga badaladíssima, ela tem Instagram e tudo, ela chama Cássia Machado. Sigam ela, vocês vão aprender muito. E todas as segundas nós vamos estar falando aqui. Alguém me perguntou alguma coisa, gente, eu não sei, deixa eu ver quem foi. Deixa eu ver se eu consigo responder. Alguém me perguntou alguma coisa? Eu não tô entendendo. E se eu não conseguir responder... alguém me perguntou assim, mas quando a pessoa não exclui, mas critica as ações, acontece a mesma coisa?
Qual pessoa, por exemplo, eu, Maria de Lourdes, que eu não excluo, digamos, a minha mãe, ou meu irmão, ou meu filho, mas eu critico eles, é isso que você está perguntando? Se você puder me explicar melhor. Então, assim, quando ela me perguntou, mas quando a pessoa não exclui, mas critica as ações, acontece a mesma coisa assim. Olha só, quando eu critico a pessoa, eu estou excluindo. Quando eu digo para a pessoa que ela não é boa o suficiente, digamos, eu digo, eu às vezes eu não falo, mas às vezes eu penso, nossa, a minha mãe é tão ignorante. Eu não tô falando, gente, mas o meu sentir, o meu ser está sentindo. O meu ser está sentindo. E se eu pertenço ao todo e o todo pertence a mim, eu estou ligado em um sistema e alguém está sentindo o que eu estou sentindo. Por exemplo, eu conheço pessoas que ele se sentia excluído da família, a pessoa não falava de boca, mas ele falava com as ações. Porque a gente fala de várias formas, eu não falo só com a boca, eu falo com as minhas ações. Então eu excluo com as minhas ações, entenderam? E acontece sim a mesma coisa. Quando eu faço isso, eu saio do meu lugar. Por exemplo, quando eu critico o meu irmão mais velho. Por exemplo, meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho não estudou, você teve a oportunidade de estudar, não estudou. Eu sou melhor do que você porque eu tenho uma faculdade. Eu sou melhor do que você porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu estou excluindo essa pessoa. Aceitar é eu aceitar ele como ele é, aceitar aqui dentro. Às vezes eu não preciso falar, mas eu preciso de sentir. Porque na vida é o sentir que vai fazer a diferença. Então eu conheço pessoas que ela sentia muito a indiferença dessa pessoa da família, ou dessas pessoas da família. E às vezes a família não falava, mas a família agia. São as nossas ações. As nossas ações falam. Igual quando eu abro a minha boca. A minha fala, a minha ação, a minha atitude, ela está falando por mim. Então, quando eu critico uma pessoa, as pessoas falam, não, mas é uma crítica saudável, é uma crítica positiva. Não, gente, não é crítica positiva. É eu expelindo o meu ódio, é eu jogando para fora a minha raiva. E aí eu justifico dizendo que é uma crítica construtiva. Então, é preciso olhar para isso, tá bom? Já vamos encerrar agora. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode me mandar lá no meu direct ou lá no grupo VIP. Entre no grupo VIP. Lá na bio tem o link. Vocês entrem lá. Podem me fazer perguntas. À medida que eu vou pegando as perguntas, eu vou respondendo, tá bom? Se vocês precisarem de ajuda, eu estou aqui. E o que eu quero dizer é, olhe para dentro de cada um. Eu olho para dentro de mim, você olha para dentro de você. Veja se tem alguma coisa na sua vida que está parado. Se o problema é na minha raiz, aí eu tenho que buscar ajuda para essa raiz. Porque eu preciso de aceitar os meus pais, eu preciso de tomar a força dos meus pais para mim ir para a vida. Não importa quem são eles. Eu preciso de aceitar a minha família. Se ela é pobre, feia, preto, branco, azul, amarelo, não importa. Eu preciso de aceitar a minha família. Eu preciso de incluir essa família. E isso é de coração. E é na minha mente, no meu coração. Eu não preciso, às vezes, nem falar. Porque, às vezes, eu falo com a minha boca, mas as minhas atitudes e as minhas ações desfaz tudo. Então, eu não preciso falar. Eu preciso somente aceitar. Eu preciso de incluir. E se você tem dificuldade de incluir, busca ajuda.
Você vai viver bem melhor, acredite. Você vai romper na vida. Seus frutos vai ser doce. A sua raiz estando forte, saudável, as suas folhas, os seus frutos vai ser frutos em abundância, tá? E eu quero agradecer a vocês e dizer, vamos olhar para dentro de nós e entender que o meu sucesso é a cara da minha mãe, porque eu preciso amar essa mãe. Eu preciso de tomar força dessa mãe, porque foi ela que me gerou. Foi ela que me colhi 9 meses. Depois aquela dor horrível para me ter. Depois me amamentou. Depois me levou para a vida. Depois me ensinou. E todo aquele processo, até eu andar, até eu caminhar, até eu conseguir me sustentar nas minhas pernas, eu tive essa mãe e esse pai. Então, vamos aceitar as nossas raízes. Vamos incluir dentro de nós, tá bom? Tem alguma pergunta? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Valeu a pena? Vocês entenderam alguma coisa? Vocês não entenderam nada? Pode me falar, que aí eu vou olhando o que eu posso melhorar. Se eu respondi, se não respondi. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar. Se valeu a pena, se não valeu, tá bom? Gente, eu quero agradecer do fundo da minha alma e dizer, porque a vida é isso, a vida é reciprocidade. Eu dou e você me dá. A vida é isso, a vida é uma troca, tá bom? Então, um grande beijo. Deus abençoe a todos e a todas. Na próxima segunda, nós vamos estar aqui novamente. Parece que a Roberta vai estar conosco, né? Que foi a minha terapeuta também. Nós vamos estar falando sobre um assunto muito interessante, tá bom? E me acompanhe no Instagram. Todos os dias estamos lá. Temos conteúdo. Mande para alguém o convite, mande para alguém entrar lá, ver os conteúdos, que vai ajudar bastante a todos vocês, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês, tenham uma noite abençoada e reflitam, tá? Reflitam em que área da minha vida, quem foi que eu excluí da minha vida, por que eu preciso melhorar? E você terá um grande sucesso. Inclui essa mãe dentro de você, para que você tenha força dela para você ir para a vida. Por isso que Bert Helling diz que o sucesso tem a cara da mãe, porque é da mãe que a gente é nutrido, é da mãe que a gente nasce, tá bom? É por isso que ele falou isso. O sucesso tem a cara da mãe, porque é dessa mulher que eu vim. Então eu tenho que aceitar ela para mim poder aceitar a vida. Quando eu digo não para minha mãe, segundo Bert Helling, eu digo não para a vida. Então vamos dizer sim para nossa mãe, né? Ela pode estar aqui ou não, pode já estar em outro plano, mas vamos dizer sim para ela, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, um grande abraço, tenham uma noite abençoada e cheia da presença de Deus, tá? Beijo. Nós já vamos encerrar porque já tem 1 hora em ponto. Um grande abraço, até a próxima. Beijos.